Lancelotti, esse é meu canal e neste vídeo eu vou falar sobre sogras. Quando a gente fala de sogras, a gente entende que existem dois clãs, né? Um da pessoa que está entrando e um que está recebendo. Então a gente também tem um panorama de quem deve reverência a quem. Se eu estou entrando num sistema, eu devo reverenciar o sistema que já existe, a dinâmica que já existe, para conseguir ser aceito. Então, se eu quero respeito, primeiro eu tenho que honrar e reverenciar quem lá já está. Não adianta, sinto informar, minhas queridas, que se não ocorrer essa reverência, se tua mamãe não te ensinou a lidar com respeito com as pessoas que estão na frente ou que são mais velhas, né? Essas questões assim que hoje em dia parece que não existe mais, sinto muito te informar. Você vai ter muitos problemas no seu casamento. Você quer ser feliz? Você quer não ter problema com os filhos ou com fertilidade, né? Ou com o próprio marido? Então, olhar para as questões sistêmicas vai te ajudar demais. Primeira coisa, a sogra, ela pertence antes de você. Ela pertence. E se você não tiver o sentimento de pertencimento, se você não der a ela o espaço dela, então lhe será tirado o seu espaço. Simples assim, entenderam? Então, gente, a vida é muito boa, né? Não adianta. Mas minha sogra se intromete. Tá, a questão é, comece a se analisar por que você buscou um homem que a sogra se intromete. Porque se você casou, você antes namorou, e que tipo de pessoa que você vendeu pra ele, né? Você se vendeu como uma mamãe? Aquela que cuida, que faz comidinha, né? Que põe sapatinho no pezinho, que dá beijinho, que leva comidinha na caminha? Pois é, você se vendeu como uma mamãezinha. Aí você chega no clã e você quer respeito de mulher. Aí fica difícil, né? Então você tem que começar a entender que quando existe um homem, ele tem uma mãe. Quando você entra nesse clã, ou você entra como uma mulher madura, ou você vai começar a disputar, igual criança, e quem disputa é criança, com a sua sogra. E ela vai vencer. Porque quem chega depois sempre perde. Essa é uma das leis. Outra coisa, criança só sabe jogar com fofoca, mesquinhez, ciumeira. Isso daí é coisa de criança. Criança não faz sexo. Portanto, você se destinou a ter um casamento com problemas sexuais. Você mesmo. Você. Sendo que o que segura um homem, né? Aonde a mãe segura o filho? No carinho, na atenção, no acolhimento, na comidinha, não é? Que também a mulher em algumas coisas também, mas como mulher, certo? Então aqui você pode até achar ruim o que eu vou falar, mas a mãe, ela segura com a nutrição, né? Mamar, ela dá a mamadeira, mamãe. E a mulher, ela segura, a única forma de desvincular uma pessoa da família de origem é o único vínculo que faz isso, gente, que veio para isso, é o sexo. Então, querida, se você fica negando o sexo, fica usando o sexo como poder, você vai se dar muito mal, porque ele vai aprender o seu joguinho. Ele vai jogar com você também, porque se ele for igual a você, tiver problemas nessa questão, aí ele vai começar a jogar também, aí vai complicar mais ainda a situação. Vai ficar complicado. Eu pego muita gente que já tá atolado, assim, dentro do poço, só com o narizinho de fora e já tá quase se afogando, tá bom? Então, primeira coisa, não adianta. Tem que pertencer, a sogra pertence antes de você, não, eu não aceito minha sogra. Bom, você se destinou a ter um casamento péssimo,
tá? E propagar isso para suas filhas, porque elas não vão ver equilíbrio, elas não vão ter modelo de equilíbrio, eles, né? Os filhos, né? E aí, como é que faz para ter um casamento saudável? A não ser que essa pessoa vá buscar um entendimento sistêmico e conheça a constelação, por exemplo, como eu conheci, né? Que ela vai conseguir entender qual é o papel dela nisso tudo, nessa doença, nessa patologia toda. Então, primeira coisa, criança se relaciona de forma a disputar. E adulto mostra a que veio. Tá, então eu sou adulta e eu me posiciono como adulta. Só que mesmo assim o meu marido tá indo pra lá. Bom, então aí já vem outra questão, né? Como é a questão de dependência dessa sogra? Porque assim, se eu quero limites, quero que ela não entre na minha vida, então eu também não posso dar coisas que são de responsabilidade minha para ela. Ela cuida dos seus filhos quando você precisa de ir pro trabalho? Ela vai buscar os seus filhos na escola? Ah, melhor ainda, ela te empresta dinheiro, né? E você não devolve, não é verdade? Ah, você mora no quintal da casa dela? Ah, mais ainda, o seu marido já teve uma família e ele tem filhos e ela cuida dos filhos dele. E não existe uma dívida com essa mulher? Existe. Então, sinto te informar, minha querida, você reverencia, honra e tem gratidão, porque o homem que está com você é filho dessa mulher, foi dado por ela. Enquanto você não fizer isso, vai ser uma pedra no seu sapato, porque é uma questão de ela reivindicar esse direito que é dela. Ela vai ser, eu garanto. Eu tenho experiência com isso, viu, gente? Vai ser sim, uma pedrinha. Vai ser uma pedrona no seu sapato, tá? Isso é para homem também, tá? O sogro, tá? Mas as mulheres, elas têm muito mais essa questão da disputa. Então, se tem disputa, primeiro, você está infantilizada, você também está na família de origem, seu esposo está na família de origem. Infantilizado quer dizer, você está ainda casada com seu papai, né? Ou você teve um pai ausente e fantasiou e tá ali na sua família de origem brigando com a sua mãe, entendeu? Ainda, como é que é a sua relação com essa mãe? Que você traz, né, pra sua sogra. Você é uma mulher que disputa com todo mundo? Se você disputa com as mulheres, é porque você tem coisas para resolver no seu feminino e masculino, que é o seu ânimo e sua ânima, tá? Sua alma. Quando você está no casamento alquímico, né? O que é o casamento alquímico? Quando o seu masculino e o seu feminino se encontraram de verdade, você, primeiro, não vai ter ciúmes de ninguém. Segundo, não vai invejar nada, não vai ficar disputando nada e nem vai precisar de ficar difamando as pessoas para poder se dar bem no clã ou para poder ser vista por esse homem que você elegeu para ser o seu esposo. Ninguém toma um esposo, gente. Existe todo um caminho de respeito. Você quer ser respeitado, tem que respeitar. Uma vez eu vi uma pessoa, né, que entrou na minha família depois, quando eu era menina, falar isso pra mim: você quer respeito? Respeite. Sendo que, na verdade, a única coisa que eu fazia era buscar o meu espaço, que o meu espaço fosse respeitado. Então, quer dizer, se eu falasse, igual hoje, né? Qualquer coisa que a gente fala em qualquer instituição que você faz comentário, lá você é excluído. Por que você é excluído? Porque você não fala o que eles querem ouvir. Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né? Você está entrando no sistema, você tem o seu sistema e você tem que entrar e tateando e respeitar e ter gratidão, porque é um sistema e esse sistema tem que ser respeitado. E se não for respeitado, quem vai sofrer é você, querida. Ninguém mais, ninguém mais. Tá? Então a gente já entrou na questão do pertencimento, né? Ficou muito claro para você, sogra pertence, como todo mundo pertence. Não pode ser excluído, o sistema não permite ninguém ser excluído. Se você conseguir excluir a sua sogra, alguém vai representar ela na sua família. Pode ser um filho, pode ser um enteado, pode ser qualquer coisa, tá bom? Mas vai, tá? Então tem que ter reverência e é de coração. É de coração, você tem que ver, né, parar de ser infantil e lidar com a realidade. A rainha é o arquétipo maduro, né? É o arquétipo que toda mulher tem que chegar. Então, se você está na sombra desse arquétipo, o que é a sombra do arquétipo?
que eu já falei bastante aqui, é o aspecto bruxa, né? O aspecto ambíguo, né? Ambivalente da rainha, que é o aspecto da inveja, da raiva, da picuinha, dos ciúmes, né? Então, se uma mulher se relaciona dessa forma, é porque ela tá na bruxa também, que a gente pode colocar como infantil, né? Infantilizada, que é um aspecto sombra do ser humano. Tá? Em todas essas questões você pode se identificar. Se identificou nisso? Comece a buscar a informação de como é ser adulto. Tá? Como eu me posiciono? Primeiro, o adulto, a rainha, né? A rainha madura, ela cultiva um dos aspectos, né, do diferencial da rainha, que ela sempre vai cultivar. A rainha, ela respeita, ela sabe que quando ela chega como princesa, então ela vai o quê? Tateando, ela vai buscando, ela vai conversando, ela vai respeitando os funcionários, e aí ela vai pegando o jeito daquele sistema para ser aceita, para tudo começar a fluir. Não é mesmo, gente? Então, todos esses filmes que a gente assiste aí, a gente vê, né? Que a menina, a novinha chega, ela vai tateando com as governantas, não é assim? É assim que tem que ser. Com respeito e com reverência. Isso quando há amor, porque a maioria das mulheres que casam, né, que querem tomar e que são infantis, elas não estão casadas por amor, é por alguma necessidade, né, com esse homem. Necessidade de aparecer na sociedade, necessidade de autoestima para os outros e não para si própria, né? Outro erro muito grave é a mulher achar que o homem é que tem que se posicionar. Se você casou com um homem filhinho da mamãe que é casado com a mamãe, então ele já tá casado, então automaticamente ele tá infantilizado, ele não vai fazer sexo com você. Sexo que eu digo, gente, é um sexo que é o que te dá pertencimento, tá? Não é só o sexo coito, é o sexo mesmo, aquela coisa de troca, de compartilhar. Uma pessoa que tem problemas sexuais, ela não vai ter tudo, entendeu? Ela vai ser aquela pessoa que só vai querer fazer sexo. Ela só vai querer encontrar aquela pessoa naqueles momentos, uma pessoa desconectada. A verdade é essa, desconectada. Uma pessoa desconectada é uma pessoa que tem algo a ser trabalhado ali. Então é só você identificar. Meu marido está infantilizado, ou meu namorado é filhinho da mamãe. Como é que eu vou fazer para que nós possamos nos amadurecer nesse sentido? Então, primeira coisa, eu tenho que olhar a ordem do sistema. O que acontece? Ele está no lugar do pai, o pai é ausente, então a mamãe colocou ele no lugar do pai, ele se sente na obrigação de cuidar dessa mãe. Então, como que é esse cuidar, né? Como você vai mostrar isso para ele? Xingando ele, criticando? Então, a mãe critica de lá e você critica de cá, virando mamãezinha dele também? Então, como é essa mulher que cultiva? Como é essa mulher que respeita? Como é essa mulher que ama? Sem amor, gente, sem respeito, né? Sem amadurecimento, nenhum casamento vai dar certo, tá? Eu vejo casamentos que a pessoa já tá assim, com seus 60 anos, e já tem problemas seríssimos com a sogra, porque as sogras vão para as casas, né? E aí elas não sabem, né? Acabam sendo mais maléficas ainda com as sogras, né? E pioram mais a vida delas, tá? Por quê? Dificilmente essa sogra vai, tá, gente? Dificilmente, né? Enquanto você não se harmonizar com um sistema, muito difícil. E se for, vai vir outra pessoa representando ela. É assim, é notório você olhar que essa pessoa não tem sossego na vida dela, ela não tem sossego. Ela tá sempre disputando com alguém, ela tem sempre ódio de alguém. Alguém sempre inferniza a vida dela, é o que ela acha, né? É na fantasia doida da cabeça dela, é o que ela acha. Então, são pessoas muito problemáticas. E aqui, como eu não posso fugir disso, né? Todo mundo sabe, eu falo bastante da narcisista, tá aí uma bela de uma narcisista, que é uma mulher que não aceita o sistema. Ela quer impor as regras dela, e aí ela começa a fazer toda uma manipulação na sombra, que é a bruxa, né, que é a feiticeira, e ela vai se dar mal lá na frente, porque as sogras envelhecem, e não adianta, ou os filhos adoecem, não adianta, quem vai ter que cuidar é o papai, é o filhinho. Então, queridas,
Vamos crescer, vamos nos expandir, vamos amadurecer, porque só assim você vai conseguir ter o que você merece lá na frente. Então, identifiquem-se com arquétipos que possam te trazer informações maduras, de mulheres que sabem entender, que sabem filtrar a realidade. Filtrar a realidade é respeitar o lugar de cada um no sistema e muito mais outras coisas que eu estou falando aqui. Só olhem em todos os meus vídeos que vocês vão perceber que tem muita coisa, a questão do pertencimento, a questão da gratidão, e não é perdoar, não. É ver, é dizer, sinto muito por você, sinto muito por tudo que aconteceu, sinto muito pelo meu marido não se tomar a posição, não mostrar para mim o seu verdadeiro valor e me deixar nessa disputa com você. Sinto muito, porque neste momento eu tomo o que é meu e deixo você com o que é seu. Agradeço, né? Tenho muito amor por você, por ter me dado esse meu marido, que na verdade é o homem que eu amo, que vai ser pai dos meus filhos, porque, gente, não existe nada mais caro para uma mãe do que os próprios filhos, né? A não ser que seja narcisista, que eu tô falando, né? Então, é uma questão de valor. Olhar para a sogra é uma questão de valor. Não tem outra coisa que se possa falar. Então, queridinhas, acordem. Eu vejo gente que me fala assim, eu não suporto a minha sogra. Vai ver a sua relação com a sua mãe. Vai ver o porquê que você buscou um filhinho da mamãe, tá? E, em última instância, respeitar, sabe? Com amor, tudo com amor muda. Então, respeitar o seu marido, por que ele tá nessa fase, e começar a buscar um trabalho para ele entender que ele tá no papel errado, que ele tá como marido da mãe. É difícil entender isso, mas se o filho começa a ocupar espaço do pai dentro da casa, ou o pai morreu ou tá ausente, ele vira o marido da mãe. A mãe ocupa o espaço da esposa. A esposa nunca vai conseguir ter uma vida saudável com esse homem, principalmente se ela não reverenciar essa mãe. Entendem? Isso é muito sério. Isso é muito importante a mulher saber, né? São aspectos para uma vida em casal que as mães já deviam estar ensinando para os filhos, e pelo contrário, né? As pessoas hoje estão deixando os seus filhos irem descobrir isso da forma quando tiver que lidar com isso, e muitas vezes acabam perdendo o respeito das sogras, se prejudicando no clã dele, porque as pessoas começam a fazer ideias erradas daquela pessoa. E aí ela traz uma negatividade muito grande. Tipo, todo mundo fala que aquela pessoa é uma víbora, por exemplo. E vai ser difícil ela reconquistar isso. Lembrando, o arquétipo da rainha é aquele arquétipo que recebe, e recebe bem. Ela não faz distinção. Ela não usa o recebimento dela para humilhar alguém. Então você viu alguém humilhando, alguém prejudicando, alguém fofocando, alguém invejando, alguém ciumando, tá na criança dela, tá na sombra, ou seja, no aspecto bruxa da rainha. Até o próximo vídeo.